Gente, o próximo exemplo que eu queria conversar com vocês é esse aqui do oscilador harmônico amortecido e forçado, né? Lá quando a gente falou de modos normais, eu fiz uma revisãozinha sobre o oscilador amortecido, né? Agora eu quero também colocar uma força ali que fica forçando, né? Forçando o oscilador a vibrar de uma certa maneira. Então, a equação diferencial deste problema é essa daqui, né? Ó. A primeira parte até aqui é o oscilador harmônico amortecido. Né? Então, a massa vezes a aceleração é a força resultante. Né? Massa, aceleração é a resultante das forças. Né? Agora tem a resultante da força da mola, a força viscosa, que vem aqui de um amortecedor, né? E tem uma outra força ali que fica atrapalhando ou ajudando o movimento, depende. Né? Uma força que depende do tempo. Tá? Então, né, em função do tempo, essa força pode variar. Tá? Então esta aqui é a equação diferencial. Então, para uma força genérica, tá? Se você quiser jogar lá uma força qualquer genérica, você só consegue usar a solução numérica, né? Ou métodos analíticos muito avançados, usando funções de Green e outras coisas, tá? Que talvez vocês não conheçam bem. Então, a gente vai ver a solução numérica desse problema. Aí você vai falar qual é a força, o computador resolve para você. E como você vai fazer isso? Usando o método lá de introdução de variáveis auxiliares. Né? Nesse caso a gente só tem uma EDO, né? Uma EDO de ordem 2. Então a gente tem que transformar isso em duas EDOs de ordem 1. Né? Portanto, a gente precisa introduzir uma única variável auxiliar, porque aqui eu tenho uma derivada segunda, que é a máxima derivada que aparece aqui. Então, o truque é o mesmo, né? Defino uma variável auxiliar v como sendo x ponto, portanto, v ponto é o x2 pontos. Só que o x2 pontos vem da EDO. Né? O x2 pontos é o menos kx menos epsilon x ponto mais f de t sobre a massa. Certo? Então aqui eu defino o meu vetorzinho, ó, y', né? Y' igual a f de y e de t. O y' está aqui, é o x ponto, que é a variável x, né? O y sendo x, que é a variável original, né? A variável original que aparece aqui é o x, né? A variável independente é o tempo, mas eu quero achar a x em função de tempo. Né? Então, o x é a variável original. Eu introduzi uma segunda, que é o v. E aí, portanto, eu tenho que escrever o y ponto, né? O y'. Que é o x ponto, v ponto. O x ponto é o v, é a própria definição da variável auxiliar. X ponto é o v. E o v ponto, que é o x2 pontos, vem da EDO. Então está aqui o problema que eu tenho que resolver. Né? Para tentar encontrar este vetor y aqui, que vai me dar a posição e a velocidade. Né? Automaticamente. A velocidade vai sair automaticamente da solução do problema. Obviamente eu tenho também que falar qual é a solução no instante inicial. Né? Dizer qual é a posição inicial, sei lá, um x0. E qual é a velocidade inicial, v0. Tá bom, gente? Vamos ver o código para isso, tá? Deixa eu ir lá para o código, que está aqui, tá? Que também vai estar lá no Google Drive para vocês. Aqui, ó, no começo, eu estou definindo a força. Ó. A força vai ser essa aqui, ó, um A0, então F de T, é um certo A0 cosseno de beta T. Tá? E aí, por padrão, A0 é 25. Você pode mudar se você quiser, né? E o beta é 0,5. Esta, então, é a força. E aqui está a EDO. Então, lembrem-se que eu tenho um Y, né, que é dado por x e v. Como eu estou falando aqui, ó, né, o x e v é y, é o que vem lá do y. E aí o dx, que é o x ponto, é o v. Né? O y ponto, o y', né, é o x ponto, que é o v. E o v ponto, que vem da EDO, que é o que eu falei antes lá, né? Menos kx, menos epsilon, x ponto, que é o v, né? Deixa eu apagar isso aqui. O x ponto é o v, né?
mais f de t, que eu conheço. Tudo sobre m aqui. Esse é o y'. Então tá aqui, ó. O dx, que é a primeira variável aqui, que eu quero derivar, é igual a v. E o v ponto, né, que é a derivada da segunda variável do y, vem da EDO, como está aqui. E aí eu retorno dx e dv, retorno o y', né, portanto. Daí falo qual é a condição inicial. Nesse caso, né, eu tenho um y de 0 é igual a 0,50, ou seja, a partícula parte com a mola esticada um pouco do repouso. E nesse instante a força cossenoidal começa a atuar. Certo? O restante aqui, gente, é só a animação, né? Então eu tenho aqui a solução numérica, né, usando um passo de 0,01 com um tempo máximo de 25, né? 25, seja lá qual for a unidade. E aí resolvo a EDO usando o ODE-int. Resolvo a equação diferencial ordinária usando a função ODE-int do SciPy Integrate. E o restante é gráfico. Tá? Vai sair para você um vetor, né? O y vai ser um x de t e um v de t. Então, se eu quisesse saber a velocidade, eu tenho que usar indexação, fatiamento, né? E escrever assim, ó, todas as linhas de y na coluna 0. Isso aqui seria o x de t. Tá? Porque o y, na verdade, vai ser isso aqui, né? Ó, um x no instante t0, né? Que é no instante 0. Um x no instante h, que é o passo. Um x no instante 2h, etc. Né? E na segunda coluna eu vou ter o v no instante 0, o v no instante h, o v no instante 2h, e assim por diante. Esse aqui é o y, na verdade. Então ele tem duas colunas, é uma matriz de várias linhas, né, dependendo do tamanho do vetor t que você criou, né? Tá aqui, ó. Ele é um vetor que vai de 0 até 25 com um passo de 0,01. Então tem 2.501 posições, né? Então tem 2.501 linhas. Mas tem duas colunas que vêm da solução da EDO. A EDO vai te retornar a coluna do x, que é a primeira variável aqui, e a coluna da velocidade, que é a segunda variável. Né? Então, se você quiser separar o x, você pega todas as linhas na coluna 0, que é a primeira coluna. O y, né, ou velocidade, no caso, a velocidade em função do tempo, seria a coluna 1, né, de índice 1. Então, é todas as linhas da segunda coluna de índice 1. Uma maneira alternativa de escrever isso mais rapidamente é fazer isso. Ó, xv é igual a y transposto. Isso aqui serve para você simplificar a sua vida, ó, como eu fiz aqui embaixo. Ó. Isso é equivalente a essas duas linhas. Tá? Então, rapidinho aqui usando o y transposto e separando usando tuplas. Né? x,v é uma tupla. Né? Uma tupla de dois vetores, né? Que são as duas linhas do y transposto. Né? Y tem várias linhas, duas colunas. O y transposto vai ter duas linhas e várias colunas. Então, quando eu uso essa notação aqui de tupla, né, separando essas duas linhas, cada um dos elementos aqui, x e v, vai receber uma linha da transposta de y. Isso é equivalente a essas duas linhas aqui. Tá? Então, escolha aí a sua maneira preferida de separar as variáveis, né? Porque o y está como uma matrizona, né? Tá aqui. Mas eu quero separar em dois vetores, um para a posição, v, x, outro para a velocidade, v. Eu faço isso de qualquer uma dessas duas maneiras aqui. Ou uso fatiamento, de arrays, né? Indexação e fatiamento, ou uso esse truque aqui, que é usar a matriz y transposta e separando usando tuplas. Tá? Fica aí à vontade para escolher a maneira como você preferir no seu código. Tá? O restante, gente, neste exemplo aqui é só gráfico. Tá? Eu vou fazer o gráfico, deixa eu mostrar para vocês entenderem assim a física do problema. Tá aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Aqui eu tenho a posição em função do tempo, x de t, né? E aqui o x ponto, que, né, o x ponto, ou seja, a velocidade, né? Velocidade em função do tempo.
tá? Em função do tempo nos dois casos. Tá bom? A condição inicial está aqui, ó, a partícula parte do x igual a meio, né, no instante zero, com velocidade zero. A velocidade de partida está aqui, zero. E aí começa a oscilar, né? Inicialmente existe um regime transiente, tá? Assim como em qualquer caso de oscilador forçado. Tem um regime transiente, onde a força apenas começou a agir, né? Então existe uma série de oscilações aqui que vem da frequência natural do seu oscilador harmônico. Mas aí a partir de um certo instante você perde esse transiente, você entra no regime estacionário ou permanente, né? Regime permanente ou estado estacionário, tem várias notações aqui para isso. Onde você passa a ter a cara da força, né? Basicamente a força extra, a força externa que está ditando a característica do seu oscilador harmônico. No começo, quem comanda mais é o transiente, ou seja, são as características do próprio oscilador, né? Que ele tem uma frequência natural, tem a constante de mola, tem a massa dele ali, tem a constante de amortecimento, né? Então aquilo que está comandando no início. Mas depois de um certo tempo, quem começa a mandar é a força externa, que é cossenoidal nesse caso, né? Portanto, você está vendo aqui oscilações cossenoidais, tá? Essa aqui é a posição. A mesma coisa vale para a velocidade, né? Inicialmente você está vendo as características do oscilador em regime transiente e depois em regime permanente com com as características da força que comandam, né? Que definem a oscilação a partir de um certo intervalo de tempo. Tá bom, pessoal? Era isso então para esse vídeo, tá? Vai ficar aí para vocês vários exercícios que estão na apostila, inclusive problemas onde aparecem derivadas de ordem 3, derivadas de ordem 4. Então deem uma pensada nesses exercícios, tá? E por estes vídeos aqui, tá ok. Tá bom, gente? A gente se encontra então na aula ao vivo, tá? Obrigado então, pessoal. Abraços, curtam os vídeos, deem like aí no canal, etc, etc. Até a próxima, gente. Abraços, tchau.